Amado Jesus, diante do altar do teu amor, da tua bondade infinita, nossas vidas entregamos. Rogando ao Senhor a permissão para este encontro, com finalidades de fortalecer-nos na compreensão, no entendimento, na obediência, na disciplina, das normas que regem a vida de um trabalhador espiritual, de um cristão, de um medianeiro. Amparai, Senhor, esta casa espírita, iluminai, amado Jesus, todos os trabalhadores e pacientes. Cubra de bênção aqueles que de alguma forma estejam vinculados a esta casa. Mesmo aqueles, Senhor, que trafegam nas linhas da ignorância e da perseguição. Concedei-nos a luz do entendimento, dissipando as névoas que ainda trazemos, que ofuscam a capacidade da compreensão espiritual em nossas vidas. E assim, meio Jesus, possamos, em teu santo nome, e se for da tua permissão, iniciar esse grandioso encontro de estudo espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre, que assim seja. A felicidade que a prece oferece, está lá no capítulo 27, Pedi e obtereis. Olha que extraordinária mensagem. Caminhai pelas sendas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos, que é a harmonia. Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leve que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis, vossas linguagens é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros, quando, ao orar, se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai, como o Cristo levando sua cruz ao Gólgota, ao Carvalho. Carregai a vossa cruz e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu. Embora carregando uma cruz infame, o Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste, na morada do Pai. Que assim seja. Dá vontade de ler e reler, não é? Essa mensagem. Eu me sinto bem demais quando eu leio essa
passagem do Evangelho, essa lição extraordinária. Né? Boa tarde, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje é um estudo interessante. Magnetismo. E essa lição aí vem nos mostrar a necessidade do médium se ligar em outros sons, em outras energias. Né? Olha, todos aqui sabem. Alguns, muitas vezes, teimam em não lembrar. Mas o médium é um ser à parte da sociedade. Ele não é igual aos outros. Você já viu caburé de orelha? Muitos não sabem nem o que é isso, né? É um pássaro pequeno assim. E ele tem orelha. Então, o médium é igual caburé de orelha. É um pássaro diferente. Já viu pássaro de orelha? Não tem. Caburé de orelha. Caburé tem. Né? Depois, quem tiver interesse, vai lá no Google, lá no YouTube, e pesquisa lá, caburé de orelha. E quem tiver mais vontade de ver pessoalmente, só ir no Horto, que tinha, não sei se tem ainda, né? Há uns 20 anos atrás tinha. É, caburé de orelha. Então, o médium é um caburé de orelha, ou seja, ele é diferente. O médium tem que entender isso. O médium é um ser diferente. Outra hora que eu estava olhando aqui dos obsessores, eu lembrei de há uns 25 anos atrás, lá no Luz no Lar, eu ministrando uma palestra, um estudo, nem era palestra, um estudo. Na sala tinha 28 pessoas, lembro como se fosse agora. Eu era o mais pobre, o mais rudo e o mobral da história. Tinha reitora da faculdade católica daquela época, tinha fulano, tinha Beltrano, tinha ciclano também. Médicos, dentistas, psicólogos e assim por diante. E quando eu falei que o médium era um ser à parte da sociedade, graças a Deus que não era dia de verdura no Ceasa, porque senão a caixa de tomate ia esvaziar. Né? Foram bem contrários. Muito contrários. E foram ali uns 15 minutos, 20 minutos de extrema agressão. No momento, eu até pensei, será que eu errei a casa e entrei numa casa diferente de um centro espírita? Pensei, capaz que eu estou no lugar errado, né? Porque eu nunca tinha visto tanta contradição, não é? Mas os anos foram passando, né? E na outra semana eu tenho até hoje eu tenho esse guardado, essa informação que eu retirei de um livro de Humberto Holden, analisando o Sermão da Montanha. Mas eu fui, né, no outro dia, eu fui na livraria, na Livral, até aquela Livral da 3, quando tinha lá, não tem mais, eu acredito. E cheguei lá, eu pensei, meu Deus, me mostra aí, né? Eu preciso provar por alguém que tenha uma bagagem, porque eu não tenho nada do que eu falei, porque eu sei que eu falei. E aí, de repente, eu levantei a mão e no meio de milhares de livros, eu peguei um livro. E eu não precisei abrir o livro, eu só li as sinopses que estavam na contracapa. Na hora que eu li isso aqui, eu falei assim, meu Deus, eu vou comprar o livro só porque quase que eu falei para o Mensagem que não dá para levar só a página, não? Eu rasgo aqui. Compreende? Cheguei lá naquela época, minha firma era na 85, cheguei lá, digitei tudo, guardei, pus dentro do estudo da próxima semana e fiquei esperando. Estava ali, pronto. E o tempo foi passando e foi provando tudo. Aí você vê, as pessoas defendem o seu ponto de opinião naquilo que ele tem interesse. Não é? Se
Se um médium bebe vinho, ele vai defender que o médium pode beber vinho, que o vinho não faz mal nenhum, porque Cristo transformou água em vinho nas bodas de Canaã, né? Então, assim, aí vai, né? Se o médium anda armado, ele vai falar que Pedro arrancou um pedaço da orelha do outro. Então, assim, cada um vai, né? Cada um vai defender aquilo que ele tem vontade, mas ele tem dentro de si, mas não aquilo que é verdade. Agora, em conteste da sua decisão de defender ou não, o resultado será o mesmo. É isso que nós temos que entender. Quando a gente, médium, vai falar assim, eu vou fazer isso, acredite. Você, acreditando ou não, duvidando ou acreditando, o resultado será o mesmo. O resultado será o mesmo. O resultado será o mesmo para o médium, mas talvez não seja para outra pessoa que ainda não tem o magnetismo intrínseco em seu corpo físico, em seu campo mental e seu campo emocional. Não é? Compreende? Isso é igualzinho você vai para a periferia ou para pessoas que falam bobagens. Como tudo é brincadeira, é igual ao stand-up, né? É difícil hoje você achar conseguir, né? É difícil eu conseguir assistir um stand-up, porque logo começa com pornografia e xingamento. E as pessoas riem. Aí o cara fala, eu vomitei, começa a narrar a forma do vômito. E aí todo mundo rindo. Eu penso, mas será que eu estou ficando bobo? Porque eu não consigo rir da pessoa vomitando. E assim de outros excrementos. Então, assim, sabe, aí aquelas pessoas que estão rindo, aquelas pessoas, o nível de energia mental delas são mínimas. Porque o médium, quando ele, uma palavra que ele fala, movimenta a energia, então o médium, ali ele sente o poder da palavra e a frequência da energia que a palavra movimenta dentro das suas glândulas pineais, que leva para o seu sistema nervoso e aí movimenta todo o seu organismo físico e espiritual. Aquelas pessoas lá ainda não sentiram esse dom, não sentiram este processo que chama-se evolução. Então o médium é um ser à parte da sociedade. Se ele é um ser à parte da sociedade, ele então tem que formar o seu habitat. Se ele não formar o seu habitat, ele ficará perdido no mundo e na sociedade. Por isso que eu vejo muitos médios aí perdidos. Porque o médio, e principalmente eu fico com dó de médios que afastam do centro espírita, principalmente do nosso. Porque o nosso centro espírita ele tem uma filosofia familiar de aproximação, não é? Todos os dias, qualquer um pode vir para o centro espírita e viver e comungar do hálito que aqui é expelido, do bafo de Cristo, não é? Então aqui ele tem todas as coisas, todos os reinos e todos os fatores energéticos. E aí quando o médium afasta-se dessa casa, para ele se localizar no mundo lá fora, ele fica balanceado, porque não tem os mesmos fatores energéticos. Agora, em todas as casas espíritas, quando afasta, o médium vai ficar deslocado. Não é porque a nossa casa é melhor ou pior, é porque nossa casa é mais intensa nesse fator convivência, não é? Nós lanchamos junto, comemos junto, tomamos café junto, rimos junto, passamos raiva no outro junto, né? Falamos mal um do outro quando o outro não está muito próximo e assim por diante, né? Mas quando o outro chega, a gente não fala mal dele, a gente brinca só. Às vezes até ofensivo, né? Mas brinca, né? Porque às vezes até uma brincadeira assim meio cutucada é até bom para você ver até onde o outro tem paciência. Aí você fala, ó, não posso ultrapassar isso aqui, né? Aí você pega e dá uma retroagida, fala, esse caboclo hoje ele está com a avó atrás do toco, né?
Então, assim, então é muito intenso. Nós almoçamos juntos, jantamos juntos, nós suamos juntos, rezamos juntos, damos passo juntos. Então, é muito intenso. Então, é uma filosofia de integralidade. Foi isso que Cristo me falou quando eu fui assumir essa casa. Então, quando sai daqui, ele fica deslocado no mundo lá fora. Porque os outros falam besteira, os outros pensam isso. Vamos sair para comer. Aí o cara senta na mesa, traz uma cerveja, traz... Então, o mundo lá fora fica deslocado. Por quê? Porque o médium é um ser à parte da sociedade. E não só os fatores de sair ou de isso e aquilo outro, mas os fatores energéticos que envolvem o médium, que ele já não dá conta mais. Então, para ele entender isso, ele precisa compreender essa força magnética que rege a vida dele. Tanto que ele tem para doar, quanto ele recebe. Se ele não fizer a peneirada desses fatores, o médium, com toda certeza, vai ocasionando sérios problemas, sérios distúrbios. É onde aumenta aí as frequências dos médicos e os exames, que os médicos dão diagnósticos que nem existem. Compreende isso? Mas precisa dar um diagnóstico, porque o médico, você não pode sair do médico sem ele te dar um diagnóstico. Ele é obrigado a te falar alguma coisa, nem que seja mentira. Compreende isso? E o médico não pode dizer para você, eu acredito que não pode, né? Aliás, eu nunca vi um médico dizer, olha, realmente eu não sei o que você tem, hein? Ele não fala isso. Quando ele não sabe, ele fala assim, ó, é melhor você procurar um endócrino, um cardiologista, um psiquiatra, é melhor você procurar um nefrologista e tal, aí vai indo, né? Compreende isso? Quando ele te manda para outra, aquilo quer dizer assim, olha, eu não sei o que você tem não, filho. Né? Esses dias agora, uma jovem paciente nossa, jovem senhora paciente, disse que foi no médico, fez exames, aí chegou uma hora que o médico falou assim, minha filha, eu não estou conseguindo compreender o que você tem. Vamos abrir para ver? E, sério mesmo, ela falou, então vamos. Ela sofrendo demais, abriu para ver. E aí, descobriu-se, isso é ela me contando, descobriu que ela tinha alguns nódulos, alguns linfomas, se chama, em algumas áreas que o aparelho não pegava e confundia ali com o pulmão, com a área escura de um pulmão e tal, entende? E falou, olha, vou te fechar, porque nesse lugar não pode mexer. Pronto, descobriu abrindo. Então é mais ou menos isso. Agora, isso é natural? Não, não é natural. Por quê? Porque ela tem magnetismo, nunca quis trabalhar na mediunidade. Então vai aparecendo os sintomas. E o médium que não entender isso, ele só tem um fim para ele. A doença, a dor e a enfermidade. Todos nós vamos morrer. Mas a problemática é que o médium vai morrer com muito problema. E ao morrer, resolveu o problema? Não, porque essas enfermidades estarão em seu corpo perispiritual. E ainda persistirão no mundo do além. E lá levará-se encarnação, próxima encarnação, para poder erradicar, porque elas são fruto da sua desobediência das leis naturais. Elas não são doenças, quitação, é o contrário, são enfermidades, rebeldia. Para matar essa enfermidade, rebeldia, com a mesma maior energia contrária a elas. Voltar como médico de novo, em piores condições. Muito piores condições. E tem que trabalhar até movimentar essa energia e apagar com a borracha da caridade, da mediunidade, da obediência, da resignação, os pecados cometidos no passado. Pela rebeldia diante. Compreende isso? Você pode pegar a história da humanidade aí.
Todos eles pagaram aqueles pecados que eles fizeram, mesmo trabalhando com Cristo Jesus. Mas pagaram, e a hora que pagou, quitou, alçou o voo. Aqueles que não pagou, desceu, o avião desceu de bico para baixo. Né? Amém? Hoje é a Sâmara, né? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início, né, ao nosso estudo de desobsessão por corrente magnética. Capítulo 13. Pode começar, né? Correlacionando. Não há que duvidar que as pessoas dotadas de força magnética formam uma variedade de médiuns. Não há como separar magnetizador de médium. Todos nós somos portadores de força magnética, em maior ou menor grau. Da mesma forma, somos todos médios, consequentemente, independente das possibilidades e sensibilidades pessoais. Podemos atuar em benefício do próximo com maior ou menor intensidade. Esta regra é válida para nossa participação nas atividades desobsessivas por corrente magnética, bastando que nos situemos na posição mais adequada das nossas possibilidades. É um erro pensar que o magnetizador não seja intermediário de nenhuma potência estranha. Unindo pergunta e resposta, confirmamos mais uma vez que, sob qualquer aspecto que venhamos a analisar, não há como afastar a ciência magnética do espiritismo. Quando agimos para o bem, somos invariavelmente intermediários, porque o amor e a fraternidade é uma cadeia de solidariedade extensa e infinita, cujo centro é o coração paternal de Deus. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chamam em seu auxílio. Todos os médios se integram à corrente desobsessiva. São portadores de força magnética, que é aumentada não só pela ação dos espíritos, mas também pela interação entre eles. Ao formarem um organismo único, uma espécie de bateria mento-eletromagnética, chamam em seu auxílio, com muito maior intensidade, os bons espíritos, graças à força do pensamento coletivo. Vírgula. Bons espíritos, se seus pensamentos e intenções forem positivas. Porque chama também espíritos trevosos com grande potencial de energia magnética. É aonde se fala dos magos negros, aonde fala das magias pesadas. O magnetismo, ele é uma energia. Aí ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Você pode salvar uma vida, ou você pode magnetizar até uma pessoa definhar em morte. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força, a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. A ação fluídica e mental provocada por todos os médios que participam da ação desobsessiva, da cadeia desobsessiva, em benefício dos encarnados e desencarnados, faz-se merecedora da assistência de vários servidores espirituais, mentores, técnicos, magnetizadores, familiares, que se interessam pela cura do enfermo, das suas dimensões da existência. Organizam-se em outras correntes, aumentando a força magnética e vibratória de todos os médios, fortalecendo a vontade dos componentes do trabalho, que é a propulsora de todas as ações. Os espíritos ainda dirigem os fluidos e lhe dão qualidade necessária a essas ações. São fundamentais e essenciais. Ao dirigirem os trilhões de partículas emitidas pelo médium, a corrente pode atuar próxima ou à distância, de forma rápida, dinâmica e eficiente, graças a esse comando espiritual. Ao qualificarem os fluidos, dois fenômenos principais ocorrem. O primeiro,
passamos a ter certeza de que a entidade socorrida cada encarnado assistido receberá segundo as suas necessidades, dentro dos parâmetros da lei de justiça e de misericórdia. Segundo, a presença de entes familiares, espíritos que se interessam pela cura dos enfermos, encarnados e desencarnados, qualifica as doações energéticas, permitindo não só a atração, como a interação das entidades, em passagens rápidas, transitórias, pelos fluidos da corrente magnética desobsessiva. A incorporação para os que necessitam é facilitada, porque o campo de sintonia é tão necessário à manutenção do círculo mediúnico que ganha a qualificação das vibrações dos seres que verdadeiramente amam e querem a recuperação dos espíritos sofredores. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chamam, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamam os maus. Ao iniciarmos o trabalho de desobsessão por corrente magnética, não há por que duvidar da assistência espiritual. Basta que os servidores encarnados desejem o bem e serão auxiliados pelos bons espíritos. A regra é muito simples. Não existe motivos para qualquer temor. Concluímos que qualquer pessoa que venha magnetizar, nutrindo o bem ou o mal, será assistida. Dessa forma, a maioria das ações magnéticas do nosso meio é semi-espiritual ou humano-espiritual, sendo muito pequeno o emprego do magnetismo humano, propriamente dito. Aquele que, tendo a força magnética, acredita na intervenção dos espíritos, faria coisas que consideraria milagres? Se uma pessoa portadora de força magnética, quando assistida pelos bons espíritos, podem fazer coisas que seriam consideradas milagres, imagine que os vários médios, nutridos com o mesmo desejo do bem, unidos por uma mesma vibração, secundados por uma equipe espiritual, não podem realizar. Muito dos fatos ou possibilidades consideradas surpreendentemente milagrosas que rotineiras, podemos constatar na prática criteriosa da desobsessão por corrente. Devem-se a essa crença na ação dos espíritos, junto a nós, quando a crença se transforma em certeza. Crescem os resultados e as bênçãos que podemos vincular. Isso olha só que extraordinário. Todo o processo de trabalho espiritual, de cura, de passe, desobsessão, atendimento fraterno, são os fatores de magnetismo que são usados, não é? Então toda pessoa tem esse magnetismo, não é? Então faz-se milagre quando se junta com o mesmo pensamento, sentimento, propósito e também com o mesmo estilo de vida. Com o mesmo estilo de vida. Porque nós somos secundados por espíritos. Mas se nós temos um estilo de vida diferente um do outro, isso vai ocasionar uma interferência energética. Então a potencialidade é diminuída. Se nós pegarmos aí, vamos falar água cristalina, pura, é porque ela não tem mistura nenhuma. Mas a água é formada de quê? Do hidrogênio e do oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Mas aí mistura duas moléculas, uma de hidrogênio boa, uma suja, e com uma do oxigênio suja, forma água suja. Já não é mais água cristalina, que mata a sede, que cura. Estão compreendendo isso? Então, assim, nós poderíamos fazer milagre. Nós poderíamos fazer borbulhar a água, fazer a água mudar a sua tonalidade de transparente para a tonalidade opaca, caracterizando ali fluidos balsâmicos de remédios salutares, mas só se tiver uma equipe com os mesmos propósitos, sentimentos e filosofia de vida coesa. Entende? Aí um vai para a beira do córrego, o outro manda o joelho no chão, o outro faz um churrasco, enche a barriga de carne vermelha. Compreende? Aí um reza, um medita, lê o evangelho, o outro está assistindo coisas feias na internet. Aí depois eles se reúnem, o que acontece?
Aquele que trouxe menos energias, rouba as energias do que tem mais. E aí fragiliza-se o trabalho espiritual, o trabalho magnético. Aquele que ama, que perdoa, que tem uma vida ali salutar, e o outro está com ódio, com raiva, por causa disso, por causa daquilo outro. Aí se une para fazer um trabalho espiritual, aí um está aqui, outro aqui. Esse não tem como elevar. Não vai ter jeito. Esse aqui vai te perder o seu fator energético. Entende isso? E outra questão da você fala ontem na variação, que você sentiu sair de energia de você que você não. Né? É a questão do você ter o auxílio espiritual que utilizou o seu corpo para transmitir a energia para você. Sim, ué. Aí traz essa questão na individualidade. Na individualidade, exato. Porque veja só, nós temos que entender que a espiritualidade maior não vai fazer milagres sem nós. Por que não vai? Porque elas não têm os elementos das moléculas necessárias. Entendeu aí? Não tem. Se pegarmos uma das moléculas do nosso corpo, nela contém todos os princípios que tem no orbe terrestre. Se pegar, não tem como pegar fisicamente, tem como pegar uma molécula do perispírito, de um espírito? Não tem. Então como é que ele vai fazer a cura? Ele pode acrescentar em nós a energia espiritual, mas a energia animal ele não tem como acrescentar. Essa quem tem que acrescentar somos nós. Entende isso? Por isso não existe médio para si mesmo. Porque se ele está condensado, ele perdeu energias físicas, os seus fatores de fluidos vitais. Não adianta ele dar alto passe nele. Ele não vai conseguir melhorar. Entende? Só a hora que ele diluir aquele padrão energético, a espiritualidade pode auxiliá-lo. Auxiliá-lo doando energia espiritual, fortalecendo ele para mudar o padrão mental e emocional para que as células reagem, para que expulse aquela fragilidade. Entende isso? Compreende isso? Então, aquelas doenças fantasmas. Dores de estômago, faz, como é que chama? Endoscopia. Faz endoscopia, aí o médico, como ele não está vendo nada, ele falou, só está meio avermelhado aí, deve ser por isso. A nossa amiga lá com o Reter, né, até hoje está sofrendo pela dor. Aonde está a dor? A dor está na raiva, no desequilíbrio, na revolta, na dificuldade de aceitação das leis naturais de Deus e da mediunidade. Entendeu? Não melhora. E aí vai ocasionando outros fatores. Né? Até definhar-se na decadência das energias que sustentam o corpo físico. Isso demora em certos casos. Muito sério isso. Mediunidade curadora. A mediunidade curadora representa entre nós o canal pelo qual aplicamos o magnetismo humano espiritual, unindo emanações mentais e fluídicas. Eu acho interessante, todo mundo quer e gostaria de ser médium de cura, né? Mas nenhum quer carregar o peso da mediunidade curadora. Vocês sabem qual é o peso da mediunidade curadora? É você sentir a dor do outro, em você mesmo. Você sabe qual que é? É você não poder, dedicar sua vida na matéria. É você ter que se isolar, você ter que ir para o mato, você ter que deitar dentro d'água, você ter que pôr o pé no chão, você ter que fazer trabalhos de captação das energias telúricas. É você não conseguir ficar numa cama muito tempo, é você, sentir todas as influências e também ter uma vigilância muito grande no campo do sexo. É um peso muito grande. É um fardo muito pesado. Mas todo mundo é doido para abrir quer ser médium curador. Só a glória de impor a mão e ver o outro curado. Mas aquilo, até chegar ali, ele tem que ter uma bagagem muito grande. Para onde que Jesus Cristo ia? Ele ia para a cidade? Ele ia para beira-mar. Ele ia para cima de rochas. Ele ia para a montanha. Ele ia para debaixo das árvores. Ele ia para o campo. Ele ia para o jardim das oliveiras. Só depois aí ele ia lá e fazia a mediunidade curadora. Entendeu aí?
Compreende? A mediunidade curadora, ele doa físico, psíquico, emocional e espiritual. É um tormento. Compreende? É um tormento na vida da mediunidade, a mediunidade cura. Mas eu vejo, sabe, quase todo mundo, eu tenho mediunidade de cura. Às vezes chega aqui e fala, eu quero trabalhar na cura. Meu filho, você está doente, você não está curando nem você. Como você vai trabalhar na cura se você não está cuidando nem do seu próprio corpo? Nem do seu único aí, o seu único corpo que você tem, esse aí é físico, tem um. Como é que você quer? Vamos cuidar de você primeiro. Geralmente esses apelam, acham ruim. Né? Algum centro espírita aí abre uma sala de cura antes de abrir qualquer outra sala. Isso dá status. Né? Só que não dura 3 anos, 5 anos, sem ter lá os médicos tudo caindo, doendo, ficando doido, rasgando a roupa, andando correndo pelado na rua. Por que acontece isso? Porque mexe com energias que ele não organizou as suas primeiro. Né? Vai lá, assim. Unindo emanações mentais e fluídicas dos médios em regime da associação com a espiritualidade, é que conseguimos desenvolver todo o gênero de assistência psíquica, tão comum em nossas instituições. Enriquecendo e aprofundando a nossa análise, vamos abordar os vários aspectos atinentes a essa faculdade, verificando primeiro planos, se possível, a tratar a obsessão através dela. Na Revista Espírita, de setembro de 1865, página 250, Allan Kardec faz uma longa dissertação a respeito. Já citamos alguns trechos desse texto anteriormente, e o faremos também nos próximos capítulos. Agora iremos separar pequenas anotações que versem sobre a qualidade dos fluidos e destacam as características principais dos médios curadores. Imediatamente, após cada citação, faremos os comentários e as correlações com a desobsessão por corrente mento-eletromagnética, a mediunidade curadora e o magnetismo. A mediunidade curadora deveria ter, a sua vez, posto que parte integrante do espiritismo, ela é por si só toda ciência, porque se liga ao magnetismo e não só abarca as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades, tão numerosas e complexas de obsessão, que também essas influem no organismo. Pela mediunidade curadora, podemos tratar não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades, tão numerosas e complexas, de obsessões, por si e uma ciência revelada pelo Espiritismo, ligando-se ao magnetismo. Todos os médios de incorporação, passistas e dirigentes de corrente magnética desobsessiva também são médios curadores, porque veiculam energias humano-espirituais dentro dos processos magnéticos. Sabemos que a mediunidade curadora, conforme ensina Kardec, em seu maior grau, é rara na face da Terra, mas comum se analisarmos sob o aspecto de doações fluídicas de todos nós. Quando nós associamos aos bons espíritos, podemos realizar. Ora, se essa variedade de mediunidade pode tratar todas as doenças, incluindo os casos numerosos e complexos de obsessões, se associarmos aos mais potentes métodos, dentre todos os processos do magnetismo, a corrente magnética, formando-se-á com os médios, que além de curadores sejam psicofônicos, e associando-se entre si e a todos os servidores do mundo maior, poderemos tratar então enfermidades físicas e espirituais, de encarnados e desencarnados, simples ou complexas, em número e variedade de dimensões infinitas. A corrente magnética desobsessiva é o método que, associando possibilidades, permite, facilita e desenvolve todas essas ações. O fluido humano versus o fluido espiritual. Sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes, muito longo, gastando o seu próprio fluido. O magnetizador se esgota e se fatiga, pois dá de seu próprio elemento vital. Por isso deve, de vez em quando, recuperar suas forças. O fluido espiritual mais poderoso, em razão
de sua pureza produz efeitos mais rápidos e, por vezes, quase instantâneos. Não sendo esse fluido do magnetizador, resulta que a fadiga é quase nula. Lê de novo para nós aí, só para reforçar o fluido humano aí, por favor. Sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes muito longo. Gastando o seu próprio fluido, o magnetizador se esgota e se fatiga, pois dá de seu próprio elemento vital. Por isso deve, de vez em quando, recuperar suas forças. O fluido espiritual, mais poderoso, em razão de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e, por vezes, quase instantâneos. Não sendo esse fluido do magnetizador, resulta que a fadiga é quase nula. Veja só, fluido humano. Fluido humano, você querendo ou não querendo, essas energias são retiradas de você. Compreende? E você tem que repô-la. Aí está falando de vez em quando. Mas o que quer dizer de vez em quando? É diário. Se você levanta de manhã, você vai para a academia, vai trabalhar, mas você não come nada. Chega na hora do almoço, você não come nada. Até que hora você vai trabalhando? Você consegue chegar até a noite, fazendo, rendendo do mesmo jeito? Não. Na hora que você chega ali pelas 3 horas da tarde, você já está moído, você não está dando conta de fazer mais nada. Por que não está fazendo mais nada? Porque você não repôs as energias alimentares. Então esse negócio de vez em quando, você tem que ser a miúde, não é de vez em quando, uma vez por semana, por mês, não. Assim é o fluido humano, espiritual, que nós doamos. Nós sabemos que nós vivemos em comunhão, em comunicação energética com todo mundo. Se uma pessoa pensa em mim lá, ela entrou em comunicação e energia comigo. Então esse fator, há uma comunhão de forças. E ela me envolve com a energia dela e envolve a minha sobre ela. Compreende isso? Pode ser a distância. Não importa. Então, e agora na relação entre os tratos pessoais? Pessoas, a gente entra dentro do campo áureo, todo mundo, porque você ultrapassou 70 centímetros de uma pessoa, você está entrando dentro do campo áureo dela. 70 centímetros, você diminuiu 70 centímetros, você já está dentro do campo áureo. Isso eu estou falando das pessoas normais. Agora você imagina que as pessoas que têm raiva, que irradia a 3 metros de distância a energia de raiva. Você entrou, já começa a desgastar a sua força magnética, sua energia, seu fluido energético humano. Então nós precisamos abastecê-lo. Abastecê-lo na alimentação frugal, que dá a força física, e nas energias que compõem os fatores das energias de nossas células. Encontra-se elas aonde? Na natureza. É debaixo de uma árvore, é na prece, é na meditação, é na oração, é na água cristalina, nos momentos, né, em alguns casos, até o banho de chuveiro, na água fria. Entende isso? Então, se nós não atentarmos sobre esses assuntos, acontece o que nós estamos vendo aí com a grande parte dos medianeiros do espiritismo cristão, desistindo de ser médiums, se é que tem jeito de fazer isso, não é? Eles acreditam que o trabalho é cansativo porque não repõe as energias, e aí a hora que vai para o mundo lá fora, continua perdendo as energias, só que aí eles não põem culpa mais na questão mediúnica, eles põem no feijão que estava azedo, no iogurte que não tomou, e assim vai. Na preocupação, no desgaste por causa do marido, do cachorro, do filho, do Lula, Lula ninguém põe culpa dele não, do Bolsonaro. Né? Compreende isso? Então isso é muito sério. Nós, medianeiros, ostensivos, nós temos que ter essa vigilância e preocupação conosco.
Alguns podem até pensar, mas eu não estou fazendo isso, mas eu estou até bom. Espera, filho. Espera. Você vai ver o que é bom. O futuro é inevitável. O tempo é inexorável, porque o tempo, as coisas vão sendo devagarzinhas. Uma bateria de um celular não descarrega assim de um momento para outro. A bateria de um carro não faz já, acabou. Não. Ela vai desgastando-se. Até uma lâmpada dessa, ela não queima de um momento para outro. Ela vai gastando sua vida útil, de repente ela não acende mais. É isso. Continua recebendo a energia, mas não acende mais. Isso é o fluido humano. Tem que ser reposto diariamente. Diariamente. A rapidez dos efeitos produzidos pela corrente magnética desobsessiva se explica também pela presença dos fluidos espirituais, que abundantemente são emitidos pelos espíritos e assimilados por todos os médios. Efeitos rápidos, instantâneos. Os médios não se esgotam, porque doam apenas pequena parcela de seus próprios elementos vitais, veiculando em maior quantidade os fluidos espirituais, resultando dessa forma uma fadiga quase nula. Outro fator que contribui para o menor desgaste energético é que, mesmo essa pequena parcela dos próprios elementos vitais dos médios, é doada em somação, em interação coletiva, formando um organismo único, uma bateria a gerar e emitir fluidos magnéticos de origem humana e espiritual, sendo a segunda fonte a maior, a mais importante, porque qualifica, potencializa e dinamiza a primeira. É dever de todos os integrantes da corrente desobsessiva de trabalhar por sua própria depuração, por seu melhoramento moral, limpando o vaso íntimo, retirando as impurezas que podem tornar inadequados os fluidos que veiculam ou impróprias as energias que doam. Essa questão de que na corrente magnética o desgaste é quase nulo, olha, quase nulo seria uma palavra muito intensa, porque assim, tem o desgaste. Para ser quase nulo ou nulo, o desgaste orgânico, num trabalho mediúnico, só se for trabalhos inconscientes. E o médium vai ser mecânico. Compreende? Aí ele não terá um pensamento, a consciência, um sentimento sobre aquilo. Mas a partir do momento que o médium participa de sentimento, pensamento, não tem essa de quase nulo, não. Você vai cansar sim. Então, Zé Igual era médium inconsciente. Ele não cansava, ele atendeu 2 milhões de pessoas em 20 anos. Está entendendo isso? Então ele atendia 12 horas, 14, 15 horas por dia. Chegava no final, se ele fosse totalmente consciente, ele conseguiria? Não, haveria o desgaste completo. Mas ali, como é mecânico, toda a força magnética, a grande parte da força magnética estava no espírito que o atendia, que o assistia, né? Está entendendo isso? Então, a partir quando é um trabalho mecânico, acontece isso. É inconsciente, é mecânico. Então, o espírito vem, pega meu braço e... Estou lendo outra coisa aqui. Terminou, eu não sinto nada. Meu braço é normal, estou cansado, não tenho sentido nada. Agora, se eu tiver que meu braço, aí meu dedo já começa a doer, o braço já começa a doer, já dá bursite, tendinite, ler. Você está entendendo? Não é isso? É isso, entendeu? Compreende isso? Então há sempre desgaste, por isso há sempre a necessidade. Antecedendo, abastecer, o depois recompor. A potência dos fluidos espirituais. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber assistir por bons espíritos. Nesse caso, os espíritos que vêm em ajuda, derramando sobre eles seu próprio fluido, pode depublicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Kardec repete o mecanismo do magnetismo misto ou humano espiritual. Os espíritos derramam sobre o médium os fluidos que podem depublicar ou centuplicar a ação do próprio fluido puramente humano. A formação da corrente magnética desobsessiva, por si só,
já decuplica ou centuplica os fluidos emitidos pelo médium, considerando-se apenas o magnetismo humano. Essa fonte já potencializada, ao receber as emissões dos espíritos, novamente decuplica ou centuplica a ação fluídica, dando-nos uma ideia numérica das suas enormes possibilidades assistenciais. Se todos os médios estiverem coesos. Se os médios estiverem na mesma afinidade, vigilância, propósito, pensamento, obediência. Se não houver, vai ter a gangorra, altos e baixos. E os médios saem mais cansados da corrente que entrou. Né? O que você sentiu na última quinta-feira, Angélica? Dor na coluna. Quando você veio, estava com dor na coluna? Não. Começou a dar passo na corrente, sentiu dor na coluna. Entende? Compreende? Porque teve que doar mais de si. Tem dia que eu estou dirigindo a corrente, a hora que chega em determinado estágio da corrente, eu estou até andando torto, assim, tanta dor na coluna que dá. Por quê? Porque tem que dar uma sobrecarga humana aos mestres da corrente. Porque a somatória não chegou ao quanto energético de atender aquelas entidades que foram preparadas e trazidas e atraídas para serem atendidas. Compreende isso? Essa doação é involuntária ou voluntária? Intencional. A minha é. A da Angélica foi involuntária. Então pode ser os dois casos. Pode ser os dois casos. A minha é intencional, porque aí eu vou colocando mais potencialidade na vontade de doar energia aí. É como você pegar um carro que não pega, e aí pegar a bateria, pegar e colar aquilo, o famoso chupetinha lá, e põe lá e liga o carro. Mas o outro não, ele está recebendo energia espiritual, mas não humana. Você tem que estar doando humana, porque o médico está sem energia humana, porque a energia espiritual todos nós estamos recebendo. Entendeu? É humana. Alguns dos médicos da corrente sentem esse desgaste, essa dor, assim, também é a dor que sente. Não, eles nem sentem. Muitas vezes o médico não está nem sentindo nada, ele não está trabalhando. Hein? Os espíritos estão chegando dessa distância dele. Hein? Então aí essa doação humana, é igual aquela, por isso que eu pedi para repetir, doação humana. Então deu um desgaste energético. E o primeiro lugar que você sente desgaste energético é dor na coluna, porque essa energia é a mesma energia da Kundalini, a energia da sexualidade. Então você sente aqui, ó. Entendeu aí? Aí dói aqui, isso dói lá no cóccix. Você está dando energia humana, porque a corrente magnética é humana, psíquica e espiritual. Primeiro é humana, depois é psíquica, depois espiritual. Se o humano está ali, ela não tem psíquico. Se o humano e o psíquico não está ali, não tem espiritual. Entendeu? A energia é só espiritual. Então não precisa, não. Já atende aqui, a taxixa está aí, coloca lá e vamos correr. Né? Entendeu? Ali no caso da Angélica, ela fez essa doação involuntária. É porque foi perdendo dela. No caso, a espiritualidade pegou essa energia dela? Não, foi inconsciente. Ela, a espiritualidade nem é aquele negócio, você chegou perto e perdeu. Filho. Perdeu, mano. Entendeu? Ela tem boa vontade, muita boa vontade. Então, ao passar perto do médico que não tem, o processo de atração energética é natural. É natural, é como se fosse um ímã chegando. Aquilo que eu falei, aí a hora que... Entendeu? É igualzinho com duas caixas de água, uma está vazia e outra cheia. Você liga as duas, o que acontece? A água vai passa a nivelar, a hora que nivelou, passou. Aí essa aqui vai ficar menos que estava. Né? Entende isso? Isso é igual a pessoa chega perto de você, a pessoa está muito fraca, muito negativa. Ela chega perto de você, o que acontece? Logo ela está melhor. E você, a sua energia diminuiu. E aí nós precisamos de quê? Repor a energia. A mulher não tirou de Jesus Cristo. Não é involuntário. Jesus, quem me tocou? Não, mas quem me tocou? É involuntário. Você tem, se está na terra, vai ser levado. A importância está sempre abastecido. Sempre abastecido, porque se não abastecido, aí você começa a ficar preguiçoso. Não é que você está preguiçoso, você vai ficar frágil. E uma das coisas que mais nos fragiliza são as preocupações da matéria, mágoa,
Sabe aquele melindre, você fica achar ruim tudo que você acha ruim? Essas pessoas aí, perfeccionistas, porque o perfeccionista gasta energia com o quê? Com a matéria. Esses dias mesmo uma pessoa me falou assim, nossa, depois que eu escutei você falando e tal, eu levantava à noite, chegava em casa, e aí jantava, e enquanto a casa não estava arrumadinha, eu não ia deitar, tinha trabalhado o dia inteiro. Ela falou, não, agora eu descanso primeiro, depois vou lá, dou uma arrumadinha, se sobra algumas vasilhas por dia, eu vou deitar e durmo, no dia eu levanto mais cedo, vou lá e lá. Porque ela falou assim, eu estava desgastado, eu estava adoecendo, né? Entendeu? E adoece. Porque está preocupado com a matéria. As coisas da matéria acabam? Nunca. Nunca, só transforma. Não é? Aí uma pessoa senta, gente, quero 5 mil. Eu sentava no vaso antes do sofá, antes de eu levantar, ela já ia arrumar o sofá. Eu falei, gente, eu só vou beber água e vou voltar para isso. Você está gastando energia à toa. Você vai sofrer à toa. Né? Compreendeu? Eu vou só ali voltar, ela já arrumava o sofá. Eu arrumadinho. Não, gente, esquenta com isso não, senhor. Hoje eu falo para ela, não precisa nem arrumar a cama. Não arrumar a cama não, senhor. Eu adoro cama bagunçada. Desgasta suas energias com cama não. Tanto que é bom você chegar lá, a cobertinha tá lá assim, aqueles travesseirão assim, com as bufadas. Aí você fala, nossa, tá me convidando. A cama tá arrumadinha, você fala, não vou nem deitar, tá arrumadinha, depois vai atrapalhar. Né? Entendeu? Então, assim, sabe, quanto menos... O que Einstein fazia, gente? Einstein tinha uma disciplina tranquila, ele não preocupava, ele tinha 6 pares de sapatos, 6 ternos, 6 meias, 6 pares de meias, 6 cuecas. Para quê? Tudo da mesma cor. Para quê? Para ele não perder tempo para procurar, para escolher, aí eu vou de cinza ou vou de preto, eu vou de amarelo ou vou vermelho. Não. Só chegava lá um sapato, tudo calçava mesmo, tudo é igual. Então não gastava energias, não gastava tempo. Aí a pessoa olha, né? Nossa, tá errado esse fogo, baixa um pouquinho aí. Aí começa. Não, o copo tá fora do lugar. Cheguei para que copo tá fora do lugar? Porque onde está escrito o copo tem que ficar no centro-leste da mesa. Que onde tá? Isso aí é loucura nossa. Você está entendendo? Compreende isso? E aí esses que gastam com a matéria, eles perdem com o espírito. Aí vai enfraquecendo, vai limitando, vai gastando energia, fluido vital. Um único pensamento, você tem que gastar energia. Na hora que você dirige um pensamento aleatório, você acende uma lâmpadazinha de 7 watts. Um único pensamento. Agora você imagina, e aí sai a energia da onde? Da onde ela sai? Ela sai de sua célula, meu querido. Sai do seu corpo. Aí se não abastece, a bateria abaixa. E quando abaixa a bateria, começa a dar curto-circuito. Entendeu? Vai dar do curto-circuito. Aí são as fragilidades, as fraquezas, as enfermidades. Aí um determinado órgão tem que mandar energia para o outro. Aí ele enfraquece. Aí é onde o coração está fraco, o fígado está fraco, o sistema nervoso enfraquece. Aí vai indo.